Gente, vamos falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Há um crime, muitas vezes invisível, que retroalimenta outro ainda mais bárbaro, né? Outros ainda mais bárbaros, como, por exemplo, o tráfico de drogas, armas e seres humanos. Essa é a lavagem de dinheiro, que é um tema abordado em uma série de eventos realizados essa semana pelo Ministério Público de Minas Gerais. A programação celebra o Dia Internacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que é comemorado amanhã. E aí, para falar um pouquinho mais sobre essas ações, a gente recebe agora no Central 98 o promotor de justiça William Coelho. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária. Bom dia, doutor William. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, obrigado pelo convite. E é muito oportuno mesmo tratar desse tema na véspera do Dia Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A gente muito fala de lavagem de dinheiro, muito acompanha, né? Mas acho bom a gente explicar realmente o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro e aí os riscos e os impactos também dessa prática. A gente percebe que organizações criminosas das mais variadas tipologias, né? De crime econômico, grandes desastres ambientais, crimes violentos, corrupção, o tráfico de drogas, de armas, o tráfico de animais, o tráfico de pessoas, crime de exploração sexual, todos eles têm suas peculiaridades, mas eles têm um traço em comum, que é um aspecto econômico, um aspecto financeiro. Quando criminosos racionais se organizam para praticar crimes que envolvem dinheiro, eles buscam uma vantagem econômica e decidem praticar o crime quando eles acham que a probabilidade deles terem sucesso em obter lucro, obter esses recursos, é maior do que a probabilidade deles serem pegos. E depois, para eles usarem esses recursos, eles têm que praticar, movimentar esse recurso, ocultar, dissimular a origem ilícita desse recurso para dar uma aparência de que é um recurso legal, de que é um recurso obtido licitamente, para que eles possam usufruir desses benefícios, né, dos benefícios do crime, dos benefícios econômicos do crime. Então, a lavagem de dinheiro, ela acaba sendo, digamos, o doping financeiro das organizações criminosas. E enquanto nós não atacarmos essa lógica econômica do crime organizado, ele vai prosperar e vai continuar acontecendo e gerando tanto prejuízo para a sociedade. Promotor William, como é que se procede nessas questões de lavagem de dinheiro? Qual é o modus operandi principal dessa grande lavanderia que a gente tem no Brasil? E a segunda questão, nós já temos números aí de ações e valores que foram coibidos por essa ação pelo Ministério Público de Minas Gerais? O tamanho da lavagem é difícil precisar, né? Que quando a gente encontra a lavagem, a gente mede, mas ela é muito maior do que efetivamente se é descoberto. O Fundo Monetário Internacional estima que cerca de 5% do PIB mundial é o tamanho do problema da lavagem de dinheiro, né? Pode chegar a mais de 2 trilhões de dólares anuais. E não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Com essas novas tecnologias de circulação de recursos, os criptoativos, o desafio passa a ser tecnológico. Foi o tempo em que a gente buscava descobrir crimes de lavagem de dinheiro com as pessoas que guardavam dentro de casa ou no colchão. A investigação de crimes de lavagem de dinheiro hoje ela é altamente especializada, ela é tecnológica, através de sistemas informatizados de rastreamento de movimentação bancária. E, por sinal, até em termos de resultados, em Minas Gerais nós temos uma iniciativa pioneira que vai completar 15 anos no ano que vem, em maio. É a primeira do Brasil, depois chama-se CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que envolve o Ministério Público, a Receita Estadual, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Advocacia Geral do Estado, o Tribunal de Justiça, que é uma grande coalizão para buscar recuperação de ativos. Inicialmente foi pensado nos crimes econômicos e tributários, e hoje, mais recentemente, ontem teve uma reunião importantíssima sobre esse tema, com a participação do governador do estado e todos os secretários envolvidos, todas as agendas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para gerar realmente uma canalização dessa articulação, que já é forte em Minas Gerais, do CIRA, para buscar ativos de outros crimes, né, desses crimes violentos, enfim, de outras organizações criminosas. Para você ter ideia, em termos de número, né, nos últimos 14 anos, o CIRA mineiro, se não existisse, não teria recuperado 15 bilhões de reais em ativos que eram produto de crime.
Então, nos últimos 14 anos, o CIRA, que é esse Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, conseguiu recuperar para o Estado, DIMES, cerca de 15 bilhões de reais. Doutor William, fala pra gente também um pouquinho, né? Uma iniciativa que eu achei super legal dentro dessa programação aí para celebrar esse Dia Internacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que é o programa Arte e Justiça. Vai unir aí 13 chargistas mineiros, né, para trabalhar sobre esse tema também. Como é que isso foi pensado? Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. A gente percebe que as pessoas ouvem falar de lavagem, mas tem uma dificuldade muito grande de compreender como esses mecanismos funcionam, né? E nada melhor do que a gente facilitar essa comunicação sem o juridiquês, sem aquela linguagem técnica, do que através das artes visuais. E foi a partir daí que nós procuramos 2 associações da sociedade civil para nos ajudar, que é o LEIA e a Cartuminas, né, a Associação de Cartunistas de Minas Gerais. E eu tenho muito orgulho desse projeto chamado Justiça e Arte, Artistas Mineiros contra a Lavagem de Dinheiro. Foi o lançamento na terça-feira. Ontem também foi feito o lançamento institucional com a presença do governador do estado, de todos os secretários, Ministério Público, Tribunal de Justiça. É uma adesão interinstitucional a esse projeto. E o primeiro cartoon, a primeira charge que foi lançada foi em homenagem ao cartunista Nani, que faleceu, infelizmente, no dia 8 de outubro agora, vítima de Covid, né, mais uma tragédia dessa pandemia. E a gente, com a autorização da família, buscou uma charge anterior que ele tinha produzido sobre essa temática lavagem de dinheiro. Então vai ser a charge de lançamento em homenagem ao Nani. E na sequência nós vamos, mês a mês, lançar e fazer bastante movimentação com charges de 12 artistas mineiros, divulgar através de redes sociais, fazer debates sobre o assunto, debates que envolvem aspectos jurídicos, mas também aspectos práticos, aspectos sociais, aspectos bem simples de compreensão, para que a sociedade se aproprie desse tema e auxilie o Ministério Público e as forças de segurança pública, enfim, ao poder público, a prevenir e combater as práticas de lavagem de dinheiro. Ô, doutor William, para a gente entender um pouco melhor, como é que é a estrutura do CAUET, né? Esse centro que você coordena aí. CAUET. Como é que é essa estrutura? Qual é o tamanho que vocês têm? Porque quando você passa os dados do Fundo Monetário Internacional, eu fiquei aqui e falei, pelo amor de Deus, é o PIB do mundo contaminado por uma prática que prejudica toda a sociedade. Não é um prejuízo pequeno que a gente vê. Como é que é a estrutura de vocês? Que tamanho vocês têm? O que vocês utilizam de espaço, de equipamento? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o CAUET hoje é uma estrutura já bastante consolidada no Ministério Público de Minas Gerais, mas ele passa por uma nova reformulação. Dentro do CAUET, a gente tem uma estrutura de policiais civis, tem 2 delegados que trabalham conosco, nós temos um grupo de 7 promotores de justiça na capital e interiorizados em pontos estratégicos, nós temos policiais militares que trabalham conosco também para fazer investigações de campo, e nós temos uma estrutura chamada Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro. É um laboratório para fazer análise tecnológica, análise de vínculos, análise de rastreamento de dados, e com apoio do GAECO aqui em Minas Gerais, nós pretendemos, um dos principais projetos do nosso procurador-geral, Dr. Jarbas Soares Júnior, fazer a UCC, que é a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção. Vai ser uma estrutura realmente sem paradigma no Brasil, é um prédio em que vai se unir todas as estruturas de GAECO, combate ao crime organizado, dos crimes de corrupção, que nós temos uma estrutura chamada CAUPP, e dos crimes de ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro, que é a coordenadoria que estou à frente desde janeiro. Então vai ser uma estrutura muito forte, também vai unir lá os procuradores de justiça que trabalham em crimes praticados por prefeitos, a competência originária daqueles, daquelas pessoas com foro prerrogativo de função. Então a estrutura já é bastante interessante. A gente tem um apoio muito grande da Receita Estadual. A gente tem auditores que trabalham dentro do CAUET aqui, eu tenho 3 auditores que trabalham na sala aqui ao meu lado, então a gente tem uma capacidade de analítica e de investigação bastante consolidada e robusta. A questão é nós aplicarmos toda essa estrutura que até então era canalizada para crimes, principalmente para crimes tributários, para buscar ativos e buscar
a recuperação de valores e até a própria asfixia econômica de outras organizações criminosas, de crimes violentos, de crimes de domínio de cidade, que está tendo do novo cangaço, crimes de corrupção. Então, na verdade, é buscar uma musculatura que já existe há 14 anos do CIRA e redirecionar para outros tipos de crime, assim, junto com a UCC. Enfim, é uma estrutura bastante interessante e que deve crescer com essa gestão do Dr. Jarbas. William, só para a gente finalizar, você falou em recursos tecnológicos, aprendizado. Você está há quanto tempo nessa atividade na promotoria? Eu estou no Ministério Público desde 2004, são 17 anos. E nessa atividade no combate da defesa da ordem econômica e tributária? Bom, eu trabalho em investigações especializadas desde 2013. Eu estive à frente do núcleo de investigação do caso da Vale, em Brumadinho. Então, assim, o núcleo criminal fui eu que coordenei. E eu estou à frente dessa unidade especificamente desde janeiro. Bom, quem me antecedeu tinha... Pode falar. A minha pergunta vai, então, para alguém que tem esse conhecimento e essa estrutura. O outro lado também se aparelha, o outro lado também desenvolve novas formas, novas tecnologias. O quanto você aprendeu nisso? O quanto evoluiu o teu conhecimento no combate a esse tipo de crime? Olha, eu tive uma experiência fora do Brasil. Eu fiz um curso de mestrado na Áustria, e naquela oportunidade a gente teve contato, eram 22 alunos de 19 países. A curva de aprendizado, de rastreamento de recursos, de tecnologia, é uma questão pessoal e institucional e é um movimento mundial. Eu costumo comparar com o doping e o antidoping nos esportes. Para cada nova tecnologia que você busca para conseguir bloquear o doping, vem uma nova estratégia de ocultação dos benefícios ali dos atletas dopados. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se apropria de novas tecnologias, outras tecnologias também surgem para a ocultação desses recursos. Por exemplo, uma operação chamada Black Monday, com o apoio do GAECO, do CAUET e das estruturas do Ministério Público, foi a primeira apreensão de criptoativos no Brasil, num caso de pirâmide financeira. Nós fomos a Recife, onde ocorria essa prática ilícita, e conseguimos, pela primeira vez, fazer uma apreensão judicial no mandado de busca e apreensão de bitcoins. Então, assim, são muitas novidades. Eu acho que as formas de circulação da moeda, dos recursos, dos valores hoje é muito dinâmica. Então, a necessidade da gente se aprimorar, estudar e buscar novas tecnologias. Eu tive também recentemente, há 2 meses atrás, no maior evento que existe no Brasil, da Associação de Delegados da Polícia Federal. Eram 22 estandes com empresas de tecnologia de 9 países. Então, as empresas circulam, a gente discute internacionalmente quais são as novas tecnologias, os novos softwares, as novas estratégias para análise de vínculo. Eu acho que assim, eu acho que é uma atividade permanente de capacitação e de busca de novas capacidades analíticas. Central 98, conversando com o promotor de justiça William Coelho, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, falando para a gente, então, sobre essa programação especial para celebrar o Dia Internacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que é comemorado amanhã, explicando também como é que funciona isso, os impactos, né, tudo que a gente tem como consequência desse crime. Doutor, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98, portas sempre abertas. Tá ótimo, eu que agradeço. Acompanhem o Instagram do CAUET, cauet.mpmg, e o Instagram oficial do Ministério Público também, mpmg.oficial. Lá nós temos dicas e uma linguagem bastante simples sobre a atuação do Ministério Público, a atuação das coordenadorias especializadas. E acompanhem também o projeto o projeto Justiça e Arte, que mensalmente vai trazer novidades com novos cartunistas e novas informações sobre a lavagem de dinheiro. Amanhã se comemora o Dia Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a assinatura da Carta de Belo Horizonte é um marco de união das instituições mineiras, capitaneada pelo governador do estado, para focarmos na recuperação e no rastreamento de recursos de organizações criminosas. Obrigado pelo espaço. E tenha muito sucesso essas operações, que tenham muito sucesso, e que a gente continue sempre sendo muito bem informado a respeito disso. A ideia da arte e da justiça juntas é uma ideia fabulosa e que nós possamos, porque a grande maioria dos brasileiros vive do seu trabalho. Sim. E aí quando você se depara com dados em que você fica chocado pela antítese àquilo que é o que a grande maioria faz,
a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas que estão aí combatendo, se determinando para proibir que isso aconteça. Doutor William, obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado.